Acabamos de ler um texto que vem dizendo que Jesus entrou na sinagoga, ou que Jesus entrou em uma sinagoga novamente. Ele já havia entrado em outras ocasiões e agora entrou nesta sinagoga. Eu quero trazer informação para os irmãos, antes de entrar diretamente nesse momento, sobre como surgiu e o que era a sinagoga. Porque falar que Jesus entrou na sinagoga, relatar o que aconteceu aqui, sem entender qual era o ambiente, pode ser que a mensagem não consiga alcançar o peso que ela deve ter, por falta de conhecimento e falta de entendimento. Pois bem, nós vemos na palavra de Deus, podemos ver a partir de Abacuque, por exemplo, quando Abacuque está lá em Judá, olhando o pecado do povo de Deus, olhando as aflições que o povo sofria pelas suas próprias mãos, as injustiças, as maldades. E Abacuque, ele clama ao Senhor, e ele grita: Senhor, até quando eu gritarei injustiça, iniquidade? Até quando eu orarei e o Senhor se calará? E o Senhor não responderá. Olha como está o pecado do meu povo. E Abacuque vai orando. Então Deus responde para Abacuque e diz: Abacuque, eu tenho já uma condenação, uma exortação separada e preparada para esse meu povo que está rebelde novamente, que está pecando novamente, que me abandonou. E Deus fala para Abacuque que usaria a Babilônia para castigar o povo de Deus. Quando Deus fala isso para Abacuque, Abacuque, que clamava pela voz de Deus, ele muda a sua oração. E agora ele fala: mas Senhor, como assim? Calma lá. Nós estamos em pecado, é verdade, mas Babilônia está pecando muito mais que nós. Nós estamos errados, mas eles são muito mais errados que nós. Como que o Senhor usará uma nação mais ímpia, mais pecadora para nos corrigir? E Deus torna a responder Abacuque. E ele fala sobre a exortação e fala sobre a restauração futura. Aleluia! É quando Abacuque fala, depois que ele entende tudo, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê frutos, que os rebanhos não se multipliquem, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque ele entendeu que a situação ficaria ruim, mas que haveria depois um resgate, uma salvação mais permanente da parte de Deus para o povo. Da mesma forma e no mesmo contexto, Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, vai lá, desce na casa do oleiro, e eu te farei ouvir minha voz lá. Jeremias chega na casa do oleiro, vê o oleiro trabalhando sobre um vaso, sobre a roda, moldando o vaso. Aquele vaso se desfez na mão do oleiro, e o oleiro refez aquele vaso conforme seria útil. E ele fala para Jeremias: vai lá e fala para o meu povo que por acaso Israel não é assim, como um vaso nas minhas mãos, que quando se quebra eu posso restaurar, enquanto está moldável, enquanto está flexível, enquanto aceita eu moldar, eu moldarei, eu transformarei. Vai lá e fala para eles serem flexíveis, se voltar para mim. E quando Deus fala isso para Jeremias, Deus já fala na sequência: mas eles não te ouvirão. Eles estão com o coração endurecido e vão escolher continuar a seguir nos desejos do seu coração,
fazendo o que é mal aos meus olhos. E assim aconteceu. Jeremias falou e o povo continuou endurecido, não era um vaso flexível. No capítulo 19 de Jeremias, Deus fala: vai lá de novo no oleiro, pega um vaso pronto, um vaso rígido, um vaso já finalizado. Depois vai nas autoridades do povo, vai diante do povo e quebra esse vaso. E assim Jeremias fez. Chegou com o vaso pronto e tacou aquele vaso no chão. O vaso se quebrou e veio a profecia do Senhor: povo de Israel, como esse vaso quebrado, que não pode ser restaurado, assim são vocês agora diante de Deus. Deus os quebrará, virá juízo e virá castigo. Pois bem, Deus enviou a Babilônia, o povo de Deus foi preso, foi cativo, não havia mais o templo para o povo de Deus adorar, não havia mais um lugar de sacrifício, um lugar de ofertas. O povo, depois de um tempo, começou a clamar a Deus de volta e Deus não respondia. Era um castigo definitivo para exortação firme diante do povo que pecava sempre e de tempo em tempo. E quando o povo via que não adiantava clamar, que não adiantava buscar, que Deus não iria livrá-los dessa vez, para não perder a sua origem, para não perder o conhecimento que tinham acerca da lei, acerca dos profetas, então eles começam a se reunir em grupos menores, diferente do tempo que a nação se reunia lá de tempo em tempo. Agora começaram a se reunir em grupos menores para manter a fé viva, para manter o conhecimento sempre ali vivo, manter a cultura viva. O que aconteceu, o livramento do Egito, manter a história viva. E assim começaram a se reunir e foi se formando sinagogas, grupos menores sendo reunidos, espalhados pela cidade. E quando Deus decide resgatar o seu povo da mão da Babilônia, voltaram para a sua terra, reconstruíram os muros, reconstruíram a cidade, e o povo continuou com essa cultura. E aí construíram lugares oficiais para adorar a Deus, não com sacrifícios, não com holocaustos, mas lugar para falar da palavra de Deus, para trocar conhecimento, para discutir a teologia da época. Não apenas isso, a sinagoga, ela foi criada com o objetivo de manter a fé, a caridade, porque na sinagoga, além do ensino da palavra de Deus, ali era como se fosse uma escola para as crianças. As crianças aprendiam a ler nas sinagogas, com a palavra de Deus, com a Torá, que é os 5 livros que Moisés escreveu. Ali dentro da sinagoga tinha muitas coisas que ajudavam a comunidade. Decisões importantes daquela comunidade eram resolvidas na sinagoga. Muitos eventos aconteciam também na sinagoga. Então a sinagoga, além de muitas coisas, era um lugar de culto. Tinha a palavra de Deus sendo falada, sendo discutida, tinha oração, tinha ajuda ao próximo. Era um lugar onde foi criado para manter-se a fé viva e permanente em um tempo que não existia o templo, que não existia mais os holocaustos, que não existia mais aquela cultura implantada por Deus com Moisés em Levítico. Então ali foi um lugar como se fosse um refúgio da fé de Israel. É dentro desse lugar que Jesus entrou.
É dentro desse lugar que Jesus entra, e quando entra, ele já tinha uma fama das coisas que ele fez. Ele já era conhecido. E quando ele entra, todos os que estavam ali decidem ouvir o que ele tem a dizer, decidem ouvir o que ele tem para anunciar, qual era a sua interpretação acerca dos livros sagrados. E então, enquanto Jesus falava, muitos dos que ali estavam não estavam preocupados com o que Jesus estava falando, não estavam preocupados exatamente com a interpretação de Cristo acerca daquela palavra, acerca da interpretação acerca da lei de Moisés. Muitos que estavam ali estavam preocupados se Jesus naquele dia iria curar aquele enfermo que ali estava, se Jesus iria ou não operar uma cura naquela pessoa que todos ali viam que tinha uma enfermidade, tinha uma condição especial, provavelmente de nascença. Essa era a preocupação de muitos ali. E isso acontece ainda hoje, meus irmãos. No meio do culto, um lugar que é para manter a fé, a espiritualidade, nem todos estão preocupados com o que Jesus vai falar, com o que Jesus vai ensinar, mas preocupados em ver aonde vai acontecer uma falha. O que o pregador vai falar de errado? O que parte o cantor vai desafinar? O músico vai errar? Pessoas que estão no culto olhando e procurando um motivo para sair daqui criticando, enquanto outros estão no culto para aprender, estão no culto para ver o que Jesus vai fazer, mas não para criticar, para dar glória a Ele, para dar aleluia. Não quer ver se Jesus vai curar, se a pessoa merecia a cura ou não, se a pessoa é certa ou não para receber o que Deus está dando. Quantas pessoas eu já vi no passado, principalmente, a pessoa lá pulou no culto, sapateou, mas lá na rua está de qualquer jeito. Lá na rua nem parece crente. Pessoas que estão no culto, vendo Deus agir, em vez de glorificar, vira motivo de escândalo. Misericórdia, que não sejamos assim. Mas ali naquele lugar de manter a fé e a esperança, tinha pessoas esperando motivo sim para criticar Jesus. E Jesus, enquanto ensinava, Jesus estava no centro da sinagoga. Percebam que antes de Jesus entrar, o homem, outras pessoas que ali estavam no centro. Alguém estava trazendo a mensagem, alguém estava explicando algo. Quando Jesus chega, dão lugar para Jesus, e agora Jesus passa a ser o centro daquela reunião. E assim deve ser nas nossas reuniões. Jesus deve ser o centro. Não é o homem que deve ser o centro, não é o pregador, não é o cantor, não é o irmão que está nos visitando, que veio de outra cidade, que veio de outro país. Jesus deve ser o centro. Aleluia. E quando Jesus é o centro, deve existir sim uma expectativa. O que Jesus fará? Vamos adorá-lo, vamos entregar louvor, vamos expressar a palavra, mas o que Jesus fará de bom para nós, o que Ele nos dará, é louvável essa expectativa. É até esperado que o crente, quando tem Jesus no centro, ele fique com essa expectativa do que Deus fará, principalmente em um culto como esse, culto de cura e libertação. É esperado que venhamos aqui com expectativa de curas, é esperado que venhamos aqui
vem com expectativa de libertações. Muito ruim é vir em um culto como esse, achando que o enfermo não sairá curado, achando que aquele que está escravizado em suas emoções, limitações, espiritualmente falando, em alguns pecados, sairá da mesma forma. É como se fosse uma perca de tempo ter o título do culto, mas se estamos aqui, tendo Jesus no centro do culto, possamos estar aqui convictos que Ele cura e Ele liberta, aleluia, para a glória dEle. E quando Jesus está no centro da sinagoga, as pessoas ali observando que tem um enfermo e era sábado, eles ficam: será que Jesus vai curar? Será que ele vai contra a lei, curando o homem? E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o seu coração, ele chama aquele homem necessitado também para o centro. Ele diz: venha para o centro. E agora, Jesus estando no centro, ele coloca o homem com ele no centro da reunião. Porque Jesus, ele só faz milagre, ele só faz curas para aquele, e liberta para aquele que se expõe. Não é para aquele que está escondido, aquele que está lá tentando parecer invisível no culto, prefere entrar e sair sem ninguém vê-lo. Quando faz o pedido de oração, alguém precisa de oração, alguém está enfermo, a pessoa está com a sua enfermidade, mas diz: eu vou ficar aqui porque a oração vai funcionar também. Não se expõe, não faz um ato de fé. Nós vemos na palavra de Deus o cego de Jericó, se não grita, Jesus iria passar e ele ficaria sem a cura. A mulher do fluxo de sangue, se não rompe aquela multidão e toca em Jesus, se ela não se expõe, Jesus iria passar e ela ficaria sem a cura. A filha de Jairo morreu. Se ele não se expõe, não vai atrás, não corre para chamar Jesus, ela continuaria morta naquela situação. E muitos outros foram se expondo. O paralítico, se não abrem o telhado, não descem ele até Jesus, ele poderia ficar lá na casa dele e continuaria paralítico. Exposição é um ato de fé. No Antigo Testamento nós vemos pessoas enfermas, pessoas com deficiências, pessoas com algum tipo de situação contra a natureza, sendo excluídas do meio do povo, sendo colocadas de lado, sendo colocadas muitas vezes como os leprosos para fora da cidade. Jesus, quando ele vem na terra, ele vem para mudar isso. Agora ele pega o enfermo que está no canto e traz para o centro. Ele pega aquele necessitado e coloca em evidência. E as pessoas começam a apontar, as pessoas começam a criticar. E Jesus, ele olhando o coração daquelas pessoas, ele faz uma pergunta: é sábado, é sábado. O que pode ser feito no sábado? O bem ou o mal? Em outra ocasião, Jesus perguntou: se uma ovelha, um animal seu cai no buraco no sábado, vocês não vão lá e pegam? Por que ao ser humano não pode ser feito um milagre, uma cura, uma restauração, uma libertação? O povo dentro da sinagoga, lugar de acolhimento, lugar de restauração espiritual, preferindo o legalismo da lei,
de não poder operar no sábado, não poder trabalhar no sábado, do que a restauração de uma vida. Percebam que ali os fariseus não duvidavam que Jesus podia curar, Eles ficavam observando se ele ia curar, não se ele podia. Eles sabiam que Jesus podia curar, mas o seu coração religioso estava tão forte nos dogmas, que inclusive pela lei, a lei não proibia de alguém curar no sábado. A lei dizia para não trabalhar no sábado. Ao longo dos tempos, os judeus, os líderes espirituais, eles foram criando como se fossem cercas em volta da lei. A lei falava, não pode trabalhar. Ele já falava, então se não pode trabalhar, médico é uma profissão, então se tem alguém enfermo, não pode ajudar o enfermo. Não importa se você é médico ou não. É uma cerca que faziam. Se não pode trabalhar, também não pode andar muito, então só pode andar uns 800 metros. A lei falava uma coisa, e os religiosos, para evitar que o erro acontecesse, colocavam cercas, aumentando aquilo que a lei dizia, mas a lei não dizia. E esse legalismo, essa religiosidade foi virando peso ao longo dos tempos. Muitas coisas ditas como lei não eram lei, mas eram costumes, dogmas, imposição dos religiosos. Para quê? Para mostrar uma santidade a nível que nem mesmo Deus pediu. E ali naquela situação, Jesus sabia que a lei não impedia, mas as regras impediam. E ele diz, o que se pode fazer, o bem ou o mal? Todos se calaram. Ninguém teve coragem de citar um texto da palavra de Deus. Ninguém teve coragem de citar os costumes, porque sabiam que não tinham um argumento válido para dizer que aquele homem não poderia ser curado naquele dia, naquele momento. Então Jesus fala para aquele homem, estende a sua mão. Ele tinha a mão mirrada, a sua mão não estendia, mas Jesus pediu para ele fazer algo que de repente ele nunca tinha feito na vida dele: estender aquela mão, esticar aquela mão. E de imediato, crendo na palavra de Jesus, o homem tenta estender sua mão, e no momento que ele tenta estender, a sua mão vai sendo restaurada e ele consegue estender. Aleluia! Aquela mão que era atrofiada agora é uma mão normal, agora é uma mão comum. Glória a Deus. Meus irmãos, qual é a sua limitação diante de Deus? É uma enfermidade física? Coloque Jesus no centro da sua vida. Ore pela cura, busque pela cura. Jesus, ele cura todas as enfermidades. Enfermidade de nascença, enfermidade adquirida, Ele tem poder para curar tudo e todas as enfermidades. Ele tem poder até mesmo para ressuscitar mortos. Nada é impossível para Deus, mas é necessário que você coloque diante de Deus, que você se exponha e faça a vontade dEle. Aleluia! Eu já contei aqui, eu conto de novo, a minha voz era fanhosa, eu queria pregar, eu queria anunciar a palavra de Deus. Fui no fonoaudiólogo enquanto criança. Quando comecei a trabalhar, paguei fonoaudiólogo e nada de resolver o meu problema. E Deus falando, eu vou te levantar para pregar a minha palavra. Eu falava, Senhor, então me cura. E nós ficávamos nessa conversa, e alguns anos clamando ao Senhor e pedindo, me cura,
cura, me cura, me cura. Comecei a me expor, mesmo falando ruim, sendo mal compreendido, comecei a falar, comecei a anunciar a palavra de Deus. Os mais próximos entendiam bem. Alguns diziam que quando eu estava pregando, quando eu estava profetizando, que dava para entender bem. Eu não sei, para mim era tudo igual, mas o fato é que um dia, orando no meu trabalho, eu e um outro irmão, Deus falou: é tempo que eu vou te curar. Aleluia. Em uma semana eu estava falando perfeitamente para a glória de Deus. Parecia impossível, o homem não conseguiu fazer, mas aquele que tem todo o poder, ele fez e ele pode fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E tem outras situações que você pode se encontrar limitado, como esse homem estava limitado, não conseguia estender a sua mão. Questões espirituais, pecados que você não consegue deixar, você se esforça, você tenta, mas o pecado sempre volta. Hoje é culto de libertação. Eu quero te dizer, se você colocar de fato Jesus como centro, você expor para Ele a sua fraqueza, expor para Ele o seu pecado, pedir ajuda se necessário for para pessoas espirituais, Deus Ele te ajudará através do Espírito Santo, e você deixará esse pecado, deixará essa falha e passará a viver uma vida mais reta diante de Deus. Você terá paz, porque o pecado tira a paz do homem, principalmente do cristão que sabe que está no erro. Mas Deus Ele traz libertação hoje. Se você se sente limitado para fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, louvar, evangelizar, coloca Jesus no centro. E Jesus, quando está no centro, Ele te convida para o centro com Ele, e Ele te pede para fazer aquilo que parece impossível, estender a mão. Parece que não consegue pregar, vai e prega. Parece que não consegue louvar, mas o coração arde, vai e louva. Parece que não consegue evangelizar, não sabe o que falar, vai lá e começa a falar que Jesus te ama. Aleluia. O resto quem faz é Deus, através do Espírito Santo. O homem estendeu a mão, mas ele não tinha poder para esticar a sua própria mão, senão ele teria feito anteriormente. Mas aquele que ordenou que fizesse, Ele garantiu o resultado, Ele fez acontecer a cura e o milagre. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele veio trazer o reino dos céus até nós. Ele veio mostrar que lá no céu não haverá enfermidade, lá no céu não haverá endemoniados, lá no céu não haverá morte. É por isso que Ele curou a muitos, expulsou o demônio de muitos, ressuscitou alguns, para mostrar que Ele faz aqui na terra. E se porventura não acontecer na sua vida aqui, você tem que pedir, crendo que fará, que Deus fará. Mas se porventura você for fiel até a morte, pedir até a morte, e não acontecer com você, lá no céu não terá enfermidade. Aleluia. Chegaremos em perfeição, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nada que nos limita nessa terra. Receberemos um corpo glorificado e viveremos eternamente com Cristo. Aleluia. Essa é e deve ser a nossa esperança. Então, meu irmão, minha irmã, se posicione diante de Deus, vá até o centro, que é o centro da vontade dEle, que é onde Ele está. Aonde existe treva, não tem luz,
pois as trevas é a ausência da luz. Se o caminho que você tem andado, você tem percebido que é trevas, venha para o centro da vontade de Deus, aonde tem luz, aonde tem milagre, aonde tem salvação, restauração, libertação, aleluia, a restauração, a cura e a transformação só acontece na vida daquele que se coloca no centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu quero neste momento orar por você que sente que precisa de uma libertação, algo que tem te aprisionado, impedido, te colocado uma limitação para avançar na presença de Deus. E para você que tem uma enfermidade e você quer muito essa cura, você tem pedido, você tem clamado, e outros que já até desistiu de clamar e aceitou como realidade para si. Eu quero neste momento, aí onde você está, que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça como reconhecimento de que Deus está acima, que eu vou orar por você.